quando se trata de hermenêutica. No livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos Filipe. Quando ele encontra aquele homem, o etíope, ele está lendo a passagem do profeta Isaías. E sabe o que acontece? Filipe faz uma pergunta para ele: você está entendendo o que você lê? Então o etíope responde para Filipe: como poderei entender se alguém não me ensinar? Então a hermenêutica, ela tem os seus instrumentos, os seus recursos para possibilitar o entendimento da passagem. Existem 3 ou 4 métodos de interpretação. Existe o método literal, que é o sentido natural do texto. Quando você lê o texto, o primeiro sentido é o natural, é o ordinário, é o literal. Temos também o sentido alegórico, através de representações ou simbologias e representações, através de um recurso chamado figura de linguagem. Temos também o chamado método de interpretação midrástico, porque vem da expressão do termo midrash, no hebraico, que significa investigar, averiguar. E também um outro método de interpretação hermenêutico, e aqui vale a redundância, é o tipológico. Nós encontramos os tipos na Bíblia Sagrada, tá certo? Um exemplo claro, Paulo faz esta junção, ou o uso deste meio tipológico, usando a figura de Adão e dando a correlação com Cristo em 1 Coríntios capítulo 15, ou seja, Adão é tipo de Cristo. E aí nós temos de ler o texto desta forma, tá bom? Cabe uma ligeira observação concernente a uma diferenciação entre os termos hermenêutica, exegese e exegese. A hermenêutica seria a ciência macro. A exegese, ela já se aplica nos seus pormenores, sobretudo concernente às línguas originais. No caso da Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, nós temos ali o hebraico e temos também um trecho em aramaico. No Novo Testamento, nós encontramos o grego. E a exegese, ela cuida de estudar as suas palavras, portanto, na etimologia delas e também na semântica das palavras. Agora, a terceira palavra que nós mencionamos aqui, exegese, é quando o leitor ou o intérprete do texto, ele quer impor algo que não está no texto. Vocês sabem que 2 princípios, existem vários, mas 2 princípios áureos da hermenêutica a Escritura interpreta a própria Escritura, e o segundo princípio é levar em conta a intenção do autor. Existe um estudo chamado teleologia, a palavra telos ou telos, que significa a finalidade do autor ou do escritor. No direito é bem conhecida as 2 expressões mens legis, a mensagem da lei, e mens legislatoris, a mensagem do legislador. Ou seja, um dos princípios da hermenêutica, então, é levar em conta a intenção do autor. E aí, claro, avaliar todo o contexto mencionado, as impressões que nós encontramos no texto, tá bom? E para encerrar, a gente vai mencionar apenas as chamadas figuras de linguagem. Nós não podemos nos esquecer, como por exemplo a metáfora, a alegoria, a parábola, a sinédoque, e aí vai, são muitas, tá bom? Enigma, e você vai poder, querido aluno, ler com detalhes aí no módulo 5, que é o último módulo dessa nossa terceira disciplina, tá bom? Que Deus te ajude, que
que sejamos cada vez melhores intérpretes e que respeitemos as regras da hermenêutica para que tenhamos o entendimento pleno daquilo que a mensagem está sendo passada e o conteúdo dela para todos nós. Olá, estamos na última disciplina, a disciplina conhecida como homilética. O que é homilética? Homilética é a arte ou a ciência de auxílio na preparação de um bom sermão. A palavra homilia, ela vem dos gregos. A palavra sermão, ela vem dos romanos. Daí podemos usar a expressão sermonário, que significa o conjunto dos sermões, das prédicas, e nós vamos aqui aprender alguns instrumentos da homilética para auxiliar os obreiros, as pessoas, os discípulos de Jesus a prepararem um bom sermão. Na verdade, preparar um bom sermão, o sermão na verdade auxilia a pessoa a concatenar as suas ideias e transmitir o conteúdo de maneira clara. Nós encontramos uma estreita relação da homilética com a eloquência. É muito comum nós associarmos a transmissão do sermão com a questão da eloquência. Um dos livros que tem nos influenciado, que eu quero recomendar, é o livro do Dr. Haddon Robinson, publicado pela Shed Publicações, A Arte e o Ofício da Pregação. Ele ensina ali muitas lições de como se preparar um sermão e também de como transmitir este sermão. Algo muito interessante quando falamos de eloquência, nem sempre aqueles que tiveram bons resultados na arte de pregar, de transmitir o sermão, tinham uma boa eloquência. A eloquência significa a elegância no falar. Nem todos têm a elegância no falar, mas estes que não têm elegância no falar podem também transmitir o conteúdo da mensagem, a palavra, podem transmitir o evangelho com resultados tremendos. O que falar então de Paulo, não é? Paulo, com uma sapiência dada pelo Senhor, uma sabedoria divina, e mesmo assim, numa oportunidade, se não me falha a memória, em Atos 20, ele pregando ali, um jovem, é claro que não por conta de Paulo, mas por conta daquele próprio jovem chamado Eutico, ele dormiu durante o sermão de Paulo, ele caiu da janela e morreu. E deu um trabalho para o apóstolo. O apóstolo orou e Deus ressuscita aquele jovem. É claro que o pregador ele não pode ficar preocupado com o que alguns poucos do plenário, do auditório, da maneira como eles reagem. Ele deve ter convicção e consciência daquilo que ele está transmitindo. Isto é o que vale. Nem sempre haverá contentamento pleno. Não haverá contentamento pleno. Tá certo? O que é necessário é o pregador ter consciência daquilo que ele está passando, ou seja, sendo fiel às Escrituras e fiel a Deus naquele conteúdo. Aliás, é interessante uma curiosidade. Alguns estudiosos chegam a afirmar que um pregador que ministra por cerca de 40 ou 50 minutos seria o equivalente a cerca de até 5 a 6 horas de trabalho. Por quê? Pense comigo. Este pregador ele empreende energia mental, ele empreende energia vocal, tá certo? Imagine este cenário. E além do que, o preparo espiritual que ele teve de empreender
e até mesmo durante a ministração. Porque ocorre, na verdade, uma batalha espiritual. Nós sabemos, porque estamos tratando de vidas, de transformação de vidas. E isto envolve uma batalha. Durante a exposição, ele, preocupado com o que vai transmitir e ao mesmo tempo em espírito falando com Deus e esperando que haja testificação do Espírito no meio da igreja. Isto também é muito importante. E para a gente encerrar, eu quero falar sobre os tipos de sermões que podem ser elaborados. O primeiro sermão é conhecido como o sermão temático, um dos primeiros tipos, o sermão temático. Na verdade, o pregador ele pega um tema nas Escrituras, por exemplo, obediência, e ele analisa o texto, pega todas as passagens onde a expressão obediência aparece e então faz ali o seu sermão e expõe de maneira temática. O segundo tipo é o chamado sermão textual. Você pega uma porção do texto, você tira algumas lições e aqui alguns pregadores fazem uma espécie de sermão misto entre o temático e o textual e então transmite as lições para a igreja. E por fim, o terceiro tipo de sermão, que eu acredito que é um dos mais difíceis de ser elaborados, que é o chamado sermão expositivo, porém há muitos benefícios para aqueles que ministram um sermão expositivo. O sermão expositivo, o pregador, na hora da preparação dele, ele observa a divisão natural do próprio texto. Então ele pega as lições do próprio texto, observando o contexto. E o que dificulta alguns irmãos, às vezes, na preparação de sermão expositivo, é porque eles encontram dificuldade na hora da aplicação da palavra. E o Dr. Haddon Robson disse que se um sermão não tiver aplicabilidade, para pouco proveito ele tem. Então, na hora da preparação de um sermão expositivo, o pregador precisa analisar os pontos de aplicação para a igreja, porque de modo contrário, ficará ineficaz ou restará ineficaz este serviço e a preparação deste sermão chamado tipo de sermão expositivo. Bem, essas foram as breves considerações que fizemos a respeito deste ponto, desta disciplina, portanto, homilética, e lembrando que nós, na questão do sermão expositivo, podemos ser mais fiéis às Escrituras, porque estaremos extraindo do próprio texto as lições naturais. Então, isso exige esmero, esforço, dedicação do pregador na hora da elaboração, mas isso é muito importante, porque o que gera saúde espiritual para a igreja é a exposição cristalina da palavra. É isso que gera. É importante também dizer que a autoridade do pregador não está nos seus pensamentos aleatórios. O que vem à mente, ele quer e assim ele então transmite como sendo da parte de Deus. Não, a autoridade do pregador está nas Escrituras. Se o pregador trouxer as Escrituras para o povo e interpretar com o auxílio da hermenêutica, interpretar a palavra, traduzir a palavra para o povo, ele obterá um excelente resultado. E não se esqueça, quando falamos de homilética, nós precisamos saber que o melhor pregador e o melhor intérprete é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ajude nessa função tão nobre, tão excelente, de pregar a palavra com eficácia e assim as vidas sejam alcançadas e transformadas. Que Deus te ajude, faça os exercícios, querido aluno, e não pare de estudar nunca.
continue crescendo no conhecimento do Senhor Jesus. Amém. Bom, conforme combinamos, estamos de volta para uma sessão de perguntas depois dessa aula maravilhosa com o pastor Arthur Bittencourt, que está aqui com a gente para tirar algumas dúvidas a respeito dessas últimas 4 matérias do 5º módulo. Estamos terminando então o nosso curso, afinal foram muitas semanas de estudos, de perguntas, de respostas, de exercícios. Se você ainda continua com alguma dúvida, você sabe que você pode contar com o nosso plantão Tira Dúvidas. Basta telefonar no telefone que aparece aí no seu material impresso. Bom, pastor Arthur, eu quero começar com uma pergunta sobre a sua primeira matéria. Eu achei interessante quando o senhor colocou que a igreja tem que atender a missão de forma simultânea e não em partes, né? Porque tem gente que trabalha só, quando você disse só Jerusalém, está falando da igreja local na sua localidade, onde ela está inserida. Mas você deixou ali uma crítica e disse que o ID de Jesus é mais amplo do que a localidade da igreja e que a igreja tem a missão de atender simultaneamente Jerusalém, a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Já estamos falando aí de missões internacionais, Exato. Enfim. A minha pergunta é a seguinte: a igreja tem condições, eu estou perguntando, financeiras, técnicas, material humano, gente, preparo, material, tudo isso, para atender a ordem de Jesus de forma simultânea? Sim, pastor César, a igreja ela tem essa condição. Se caso ela não tiver, circunstancialmente, com certeza as condições surgirão. Porque jamais Deus ou o Senhor Jesus pediria algo à igreja de que a igreja não pudesse cumprir e efetivar. Então a igreja é o plano de Deus, tá certo? Deus não tem um plano B. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, então a igreja triunfará nesta obra missionária. E aí, como você bem lembrou, missões urbanas, missões nacionais e missões internacionais. Por quê? Porque a igreja é uma comunidade internacional. É claro que hoje nós precisamos ver a igreja com 2 lados, como 2 verdades ou 2 faces de uma mesma moeda. A igreja ela é 100% espiritual e ela é 100% institucional. No aspecto institucional, entra o que você falou, a questão financeira, a questão do preparo, a questão do perfil do missionário. E é importante o missionário se preparar, o candidato ao campo missionário se preparar. E aí o que vai acontecer, pastor César? Vamos ter aí a ajuda das agências missionárias, que são agências chamadas para-eclesiásticas, que têm a finalidade de auxiliar a igreja no cumprimento simultâneo da ordem de Jesus, pelo menos nestas 3 esferas de atuação. Que não deixa de ser a igreja, né? Porque quando a gente fala a igreja, a gente não está falando de uma igreja local, mas estamos falando da igreja na terra. Então, essas instituições para-eclesiásticas também são a igreja, fazem parte da igreja. Então a igreja está municiada para cumprir o ID de Jesus na sua integralidade, não apenas uma parte do ID de Jesus. Com certeza, isso é muito importante essa observação, porque, como mencionei, embora a igreja seja 100% espiritual e 100% institucional, na questão organizacional ela tem as suas diferenças, as denominações, os segmentos, os movimentos e aí vai. Só que a igreja ela é universal. A igreja de Jesus, a proposta de Jesus é a igreja como corpo universal, corpo místico de Cristo aqui na Terra. Então, como bem lembrado, as agências para-eclesiásticas, as agências missionárias, são compostas de membros da própria igreja. E eu vou encerrar, César, só citando um pensamento que eu acho muito interessante, do professor de Oxford, o autor de Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. Ele disse que a instituição da igreja justifica a sua existência
porque ela é uma das únicas agências que trabalham para o benefício daqueles que não são membros da própria igreja. Ou seja, ela trabalha em função do próximo, em função do semelhante. E eu acho muito interessante essa colocação, porque o primeiro beneficiado de quem faz missões não é a própria igreja, e sim aqueles que não são membros dela, porque Deus enviou a igreja e o propósito de Deus é que este plano da salvação chegue àqueles que ainda não a receberam. Entendi. Bom, na sua segunda aula sobre evangelismo estratégico, eu decidi aqui destacar uma pergunta que você fala sobre uma parceria na evangelização. Aquele que vai na vanguarda, aquele que fica na retaguarda, aquele que vai com os pés, aquele que vai em oração, ajuda financeira, tal. A minha pergunta é a seguinte: essa retaguarda, eu estou chamando aqui de oração e a parte financeira, ela substitui a obrigação pessoal de evangelizar? Ou seja, uma pessoa que, não, eu já mantenho 2 missionários, a minha empresa, ou eu mesmo, pessoalmente, eu mantenho uma família, eu ajudo a manter, nós somos uma comissão de 10 pessoas que mantém uma família missionária. Essa pessoa está livre, ela já está cumprindo o ID aí, ou ela precisa também, pessoalmente, levar a mensagem de Jesus? Sim, o ideal, César, é importante, muito interessante essa pergunta. O ideal é que, quando eu me referi a missões se faz com as mãos daqueles que contribuem, com os pés daqueles que vão e com os joelhos daqueles que oram, é que essa pessoa consiga cumprir esta missão, vamos assim dizer, tridimensional, de maneira também simultânea. Porque senão, alguém, como você mencionou, está embutido na própria pergunta, alguém vai lá, contribui e ela se sente exonerada. Não, a missão, a proposta de Jesus é que cada discípulo, cada cristão seja um missionário, seja um evangelista. Então, o espírito missionário gerou um povo missionário para uma tarefa missionária. Como? Aí temos essas modalidades, contribuindo, orando e indo. Por isso que a Bíblia diz que felizes ou quão suaves são os pés, quão belos são os pés daqueles que anunciam boas novas. E a gente não pode aceitar essa ideia. É parte do cumprimento da ordem a pessoa que só apenas contribui, mas ela mesma precisa ser uma evangelista, ela precisa transmitir, pregar o evangelho, seja, claro, pessoalmente ou na intercessão, que é o preparo inicial para que a pessoa então proclame a verdade do evangelho. Na sua ministração, na sua aula sobre hermenêutica, eu quero deixar uma seguinte pergunta: quais são os perigos de uma má interpretação de textos bíblicos? A má interpretação de um texto, ela gera alguma evidência nociva, algum efeito colateral que seja nocivo para quem está ouvindo? Sem dúvida, ocorre com certeza um resultado não desejado. Primeiro porque uma interpretação errônea vai ensejar uma transmissão também errônea, tá certo? E você transmitindo meias verdades, você está transmitindo uma mentira. É daí que surgem as seitas, as heresias, por causa de um erro na hora da aplicação da hermenêutica. Pessoas que não atentam para estes princípios que nós mencionamos brevemente na exposição, e que o aluno poderá consultar aí o módulo com mais propriedade. E aí, com certeza, a pessoa que entrar nesse campo de uma má hermenêutica, ele corre um perigo sério, além de prejudicar a sua alma, também promover coisas prejudiciais à alma dos ouvintes, tá certo? Porque vai levar a pessoa para uma ilusão, quando o autor, o escritor sagrado, nunca quis dizer aquilo, e a pessoa
interpreta com seus próprios óculos aquilo que lhe parecer bem. E quando não foi essa a intenção do autor. Então Deus é um Deus muito claro, é um Deus muito simples e Ele quer que entendamos corretamente os textos sagrados para o proveito, claro, primeiramente nosso, depois daqueles que nos ouvem. Por isso que Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 16, Paulo disse para Timóteo, olha, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina e persevera nestas coisas, porque se você fazer isso, você vai salvar tanto a você mesmo quanto aqueles que te ouvem. Ou seja, uma mensagem mal interpretada, ela pode gerar uma deficiência em primeira instância e isso pode evoluir para uma heresia, que pode evoluir para uma seita, que pode evoluir para uma perdição. Vale a pena a gente lembrar aqui que muitas seitas que existem hoje, vamos falar do nosso contexto brasileiro, no Brasil, sim, elas nascem a partir de uma pequena distorção teológica. Ah, não, a gente acha que Jesus não é Deus, nasce uma heresia. A gente acha que a alma é mortal, não tem imortalidade. A gente acha que... E quando há um erro hermenêutico em doutrinas centrais, exato, significa que está nascendo uma grande encrenca aí, né? Com certeza, muito bem lembrado. E o problema é a reincidência, né? A pessoa não vê nenhum tipo de erro, cometer aquele tipo de desvio de interpretação do texto, mas como você bem falou, pode começar com um simples ato, um pequeno desvio de interpretação e a pessoa pode parar no inferno por causa disso, porque é uma realidade muito cruel a gente saber que a pessoa pode ir para o inferno por conta de um início que foi simples, né? É por isso que a Bíblia nos orienta a não desprezarmos as pequenas coisas. A gente precisa ter muito zelo também, até mesmo no momento de uma leitura bíblica, seja ela em que tipo de aplicação for, se for devocional, uma aplicação histórica ou profética. Isso é muito importante e foi muito bem lembrado, César. Bom, vale lembrar nessa terceira pergunta, ou quarta, que o pessoal que está fazendo o curso, os alunos, tem disponíveis aí todas as regras da hermenêutica, como ele disse na aula, estão disponíveis aí no seu módulo. Então vale a pena você oferecer a sua atenção com muita qualidade nesse assunto, porque é um assunto muito importante. Para finalizar, pastor, na sua aula sobre homilética, a minha pergunta é muito simples. A ausência completa da homilética, uma pessoa que não tem uma apresentação, um bom vocabulário, um bom português, uma eloquência ruim, isso atrapalha na transmissão da mensagem bíblica. O auditório tem, ou o ouvinte, quando é um só, ele tem mais dificuldade para assimilar a mensagem quando não tem uma boa homilética? Sim, essa pergunta é interessante. A homilética ela serve para auxiliar. Então a gente poderia dizer que seria uma ciência de auxílio na preparação de um sermão. Agora, o resultado da pregação, da mensagem de Deus, nós acreditamos que seja uma combinação da influência divina e da influência humana. O homem deve se preparar e, claro, tem a questão da operação soberana de Deus. Então, nós sabemos que Deus ele usa pessoas das mais variadas formas. Foi por isso que Deus criou pessoas com vários temperamentos, personalidades, porque elas vão alcançar o maior número possível de pessoas dentro do seu próprio perfil. Então, a homilética ela é muito importante. Agora, essa pergunta ela é muito interessante porque você pode às vezes querer ficar dividido. Mas então você não precisa da homilética? Não, o ideal é você ter a homilética para você transmitir a mensagem com preparo, de maneira adequada. Agora, é preciso também dizer que existiram pessoas
ao longo da história da igreja, que foram usadas por Deus, que transmitiram mensagens da parte de Deus e que não tiveram, quem sabe, a oportunidade de sentar numa cadeira universitária e aprender os recursos da homilética para o preparo de um bom sermão. Então, essa pergunta ela é capciosa, ela é interessante e espero que tenha aí elucidado alguns detalhes para o querido aluno que nos vê neste bate-papo. Com certeza. Pastor Arthur, eu queria que você fizesse o encerramento da sua participação. Esse é o nosso último módulo, é o nosso último encontro, é o último vídeo deste curso. Então eu queria que você deixasse para o aluno que acompanhou a gente o primeiro DVD, o segundo, o terceiro, o quarto, e com esse quinto trabalho, com aulas, com ministrações, com perguntas e respostas no final, eu queria que você, e eles também, se estão no quinto DVD, significa que estão encerrando o curso de teologia. Então eu queria que você deixasse, eu gostaria que você deixasse uma palavra para esses alunos que estão concluindo o seu curso, o que fazer com tudo isso que eles aprenderam, qual que é a expectativa? Muito interessante, obrigado pela oportunidade de passar aqui alguns conselhos aí finais. É importante dizer primeiro que o curso acaba, mas você não pode deixar ou acabar com o teu estudo. Você vai ter esse material em mãos, você vai poder rever, porque talvez você tenha lido todos os módulos e assistido todos os DVDs e você teve uma visão panorâmica do curso de teologia, tá certo? Agora, este foi um primeiro contato. Se você quiser,